E aí, beleza? Aqui é Alexandre do canal Aprendendo e Fazendo e hoje eu vou falar sobre o caso do primo rico, o Thiago Nigro. Para quem não sabe, o Thiago Nigro ele tem um canal chamado Primo Rico, ele é educador financeiro, tem mais de 2,5 milhões de seguidores aí, e dá dicas para as pessoas quitarem seus débitos e tudo mais. E aconteceu recentemente dele ter um imóvel em nome dele, um apartamento que foi levado a leilão por conta de uma dívida de 1,7 milhões. E isso causou uma polêmica aí, gerando diversas notícias sobre o assunto e questionando aí a credibilidade dele como educador financeiro, já que ele não deu conta de quitar o próprio débito dele. Mas aqui nesse vídeo você vai saber um pouco mais aí sobre esse caso. Eu vou falar de aspectos que ninguém falou. O pessoal disse que ele perdeu a ação e tudo mais, e que ele ficou devendo advogado também, ele fala uma coisa, então você vai saber tudo aqui nesse vídeo. E no final eu vou falar também se, ao meu ver, ele perde ou não credibilidade por conta disso. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e acompanha o vídeo até o final, que você vai saber de coisas que eu acredito que ninguém falou. Então a primeira coisa que a gente tem que considerar é que o Thiago, na época, ele morava com os pais e ele cedeu o nome dele. Então o imóvel realmente não era para ele não teria nem condição, porque foi dada uma entrada de mais de 180 mil reais para iniciar esse financiamento e o restante foi parcelado ali em mais de 117 parcelas, em que os pais, na verdade não está isso constando no contrato, claro, está em nome do Thiago, mas eles deveriam pagar ali R$ 2.700 por mês, mais ou menos, tá? E também teriam, depois de determinado momento do contrato, teriam ali mais, acho que 10 parcelas, se eu não me engano, no valor de 36 mil, isso anualmente, que deveria ser pago. Então, assim, considerando isso, provavelmente a história que ele alega aí que foi para os pais, provavelmente realmente foi isso, porque ele na época nem tinha condição de dar uma entrada no valor de mais de 180 mil no imóvel. Então já fica aí uma lição que ele deve ter aprendido também: não empreste seu nome para ninguém, aí, não faça financiamento do seu nome para outras pessoas, mesmo que seja da família. Ele deixou de ser aí pago mais ou menos em 2012. Foram pagas aí cerca de 14 parcelas no valor de R$ 2.700, mais a entrada de 180 e poucos mil aí que foi dada também. E depois aí de 2012 não houve mais pagamento da dívida. E nisso foi correndo juros, correção monetária, tudo isso foi acontecendo, e depois de 2 anos o Thiago ele passou a tentar negociar essa dívida quando a família se estabeleceu melhor. Como ele diz ali que a situação financeira teria melhorado um pouco mais, inclusive a dele, e aí buscou negociar com a empreiteira e não teve resultado. A empreiteira não cedeu, queria cobrar o valor total, já estava fazendo a consolidação da propriedade, ou seja, já estava tomando a propriedade de volta, porque na alienação fiduciária ela funciona da seguinte forma: você faz um financiamento e como garantia fica o seu imóvel. Se você deixa de pagar, quem financiou para você vai tomar o imóvel de volta e você perde esse imóvel, perde as parcelas que você pagou, perde a entrada que você pagou, ou seja, é um negócio bastante arriscado se você faz o financiamento do imóvel com alienação fiduciária. Como ele não teve resultado negociando direto com a empreiteira, porque ele achou que os juros também eram abusivos e tudo mais, ele resolveu procurar o judiciário aí em 2014, mais ou menos outubro de 2014. E através de advogado, ele ingressou com uma ação judicial, onde ele pedia para fazer depósito judicial do valor que ele entendia que era devido. Ele pedia também uma tutela antecipada, que é a antecipação do pedido final, para assegurar algum direito. Nesse caso, ele pediu para que o nome dele fosse retirado do Serasa, enfim, dos órgãos de proteção ao crédito. E também que pudesse se assegurar na posse do imóvel, algo nesse sentido, para que eles não perdessem esse imóvel. Porém, o juiz entendeu por não deferir esse pedido, apesar do Thiago ter juntado no processo ali, o advogado apresentou uma perícia, alegou que tinha uma diferença de valores cobrados maior, valor de mais ou menos 47 mil reais aí, mas o juiz não aceitou, não deferiu esse pedido, também não houve recurso. No início do processo, inclusive, ele pediu também justiça gratuita porque não teria condições de pagar as custas do processo, e realmente em São Paulo, para recorrer, muitas vezes o valor chega a um valor muito alto, para você ter ideia, dependendo do valor da ação, pode chegar até 79 mil reais o custo de um preparo para uma apelação, que é o custo que você paga para você poder apelar se você não tem justiça gratuita. Enfim, a empreiteira foi citada também, foi chamada para responder o processo, e também uma securitizadora que teria cedido o crédito
que teria recebido o crédito cedido pela empreiteira. Então, no decorrer do processo, aí, uma coisa que ninguém conta também é que houve uma perícia judicial, que foi pedido pelas partes ali, tanto pelo Thiago como pela empreiteira. E nessa perícia, a perita apontou que realmente não havia uma cobrança de juros abusiva em relação ao contrato em si, mas no cálculo que ela foi verificar, que foi feito para a cobrança das parcelas, havia um equívoco por parte da empreiteira, que gerou aí um valor cobrado a maior de R$14 mil mais ou menos até 2015. E o valor apurado aí em relação ao débito do Thiago era de 200 e poucos mil, mais ou menos isso em 2015, para você ver como o juros sobre juros ele faz com que a dívida suba a níveis astronômicos que a pessoa não consegue pagar depois. Beleza, a perícia foi a favor do Thiago. Isso poderia descaracterizar a mora, que seria, no caso, descaracterizar o direito da empreiteira cobrar o Thiago, porque ela teria que adequar os cálculos dela para poder notificar. E a mora, que seria o atraso, né, isso é uma coisa que é essencial para que possa ser cobrada a dívida e que haja notificação. Tanto é que a pessoa é notificada para efetuar o pagamento para demonstrar que ela está ciente que ela está em atraso. E nesse caso, como há encargo cobrado a maior, poderia sim caracterizar essa mora e a empreiteira ter que refazer o cálculo e o Thiago ter a oportunidade de pagar esse valor. Porém, o que aconteceu no processo é que, embora a perita tenha dado ali, digamos, razão para o Thiago em relação à revisão desse contrato, o juiz resolveu decidir em extinguir o processo, ou seja, a empreiteira não necessariamente ganhou esse processo. O juiz extinguiu o processo por perda do objeto, ou seja, ele entendeu que, como a empreiteira tinha consolidado a propriedade de volta, ela pegou a propriedade de volta e já estava no nome dela, que o Thiago não teria o direito de fazer a revisão desse contrato. Porém, há entendimentos do STJ, pelo menos aí até pouco tempo atrás, de que a dívida poderia ser paga até o momento do auto de arrematação, da assinatura do auto de arrematação. Claro que isso é discutível, né? E há decisões do STJ, mas também há um entendimento que já vai numa corrente diferente, que é semelhante ao que o juiz decidiu. Aí o que aconteceu? O Thiago recorreu dessa decisão para tentar conseguir reverter esse quadro, só que não houve o recolhimento dos custos de apelação nesse processo. Não sei por que isso não aconteceu, talvez pelo pedido inicial de justiça gratuita, mas no decorrer do processo o juiz não analisou esse pedido e não concedeu a justiça gratuita, inclusive condenou o Thiago a pagar ali 10% sobre o valor da causa. E aí, em sede de recurso, não foi recolhido esse valor aí também das custas, não sei por que exatamente, qual motivo que isso aconteceu, e a advogada do Thiago fez um pedido de justiça gratuita novamente em segunda instância, que é ali para o desembargador, que é no tribunal. Porém, pouco tempo depois, eu não sei por que razão também, mas provavelmente o Thiago viu que não valeria a pena ele manter esse recurso, né, ou pagar as custas do processo, porque ele não teria condição aí de pagar o valor total do imóvel para, digamos, quitar a dívida, porque o valor já estava absurdo, muito alto, e ele resolveu desistir do processo, ou seja, a empreiteira ganhou o processo pela perda do objeto e porque também o próprio Thiago resolveu desistir desse processo. Já em relação à cobrança de honorários e o cumprimento de sentença, porque o Thiago foi condenado a pagar 10% sobre o valor da causa, isso de honorário de sucumbência, que é o honorário que você paga quando você perde a ação, você tem que pagar para o advogado da parte contrária, no caso a empreiteira. O que aconteceu no processo foi que, primeiramente, ele não foi intimado para pagar, foi intimada, na verdade através de advogado que você é intimado, intimaram a advogada anterior dele e ela foi lá, informou que ela não era mais advogada dele, depois intimaram a advogada dele atual. E nisso, o Thiago tinha ali ele tinha 15 dias para pagar, 15 dias úteis, tá? Então ele pagando dentro desses 15 dias, ele pagaria o valor do débito ali atualizado que o advogado da parte contrária apresentou, sem pagar multa e sem pagar novos honorários. Porém, né, passando esse prazo de 15 dias úteis, tem mais 15 dias também que ele poderia ou impugnar, ou ele poderia ainda pagar ali o débito, mas ele teria que pagar com a correção, devido à correção,
os honorários e a multa também. Apesar aí desse prazo de 30 dias que ele tinha para pagar, 30 dias úteis, antes mesmo de vencer o prazo no dia 2 de agosto, que seria agora, venceria, no dia 22 a advogada pediu 15 dias de prazo aí, alegando que o cliente estaria numa situação financeira ruim por causa da crise. Porém, aí, ao meu ver, essa petição ela seria desnecessária, até porque tinha prazo até o dia 2, agora é de agosto. Porém, já no dia 26 de julho de 2019, a advogada já apareceu no processo, juntando ali os comprovantes de pagamento, ou seja, o Thiago ele realmente pagou o valor aí de R$ 9.564,57. Ele pagou esse valor, ele já quitou essa dívida que ele tinha com o escritório de advocacia da parte contrária. E em relação ao débito do imóvel, como ele mesmo disse ali, isso realmente acontece, a dívida se extinguiu a partir do momento que a empreiteira, no caso a parte contrária, ela fez a consolidação da propriedade em nome dela. Então o Thiago deixou de dever esse R$ 1.700.000 que supostamente ele deveria. Aí pergunto, será que seria melhor ele ter pago esse valor de R$ 1.700.000 e ficar com esse apartamento? Olha, sinceramente depende muito da situação. Se o imóvel valer aí em torno de 3 milhões, 4 milhões ou coisa assim, beleza, talvez valesse a pena ele fazer esse pagamento, já que ele ia quitar o imóvel por um valor menor do que ele realmente custa. E aí ele teria um lucro em cima disso. Porém, o imóvel tem uma série de problemas, que seria a questão da liquidez, e provavelmente ele deve ter investimentos de valor similar aí, que vão trazer aí um rendimento muito maior para ele do que ele ter um imóvel que na verdade só gera encargo e que não seria para ele, seria para os pais dele. Então, ao meu ver, isso não tira a credibilidade dele como educador financeiro, pois provavelmente o valor dessa dívida aí talvez aí alcance o valor total do imóvel ou até supere o valor do imóvel e não valeria a pena ele gastar dinheiro com isso, tirar os investimentos dele que ele tem, que podem ter um rendimento maior do que um imóvel, para pagar um imóvel que sequer seria para ele, um imóvel que seria para a família. Ou seja, ao meu ver aí até a decisão dele foi uma decisão inteligente, apesar de que eles perderam algum dinheiro no início ali, mas imagina só agora investir mais R$ 1.700.000, talvez o imóvel nem vale esse preço, ou se valer esse preço, talvez não seja interessante por conta da iliquidez do imóvel, por conta da despesa, por conta de não ser um imóvel para ele. Faz todo sentido ele não querer pagar esse valor. E o imóvel acaba sendo aí um negócio ruim, porque o imóvel financiado você pode passar anos aí pagando e de repente se você atrasar algumas parcelas você já perde ele para o banco ou para a empreiteira, que seja, se você tiver em alienação fiduciária, é muito grande o risco para você fazer um financiamento assim, enquanto se você talvez tivesse juntado o dinheiro a longo prazo, tudo bem que ia demorar mais, você não teria o imóvel agora, mas daqui a alguns anos você poderia comprar o imóvel à vista e não correria nenhum desses riscos de ficar com dívida. Então é isso, galera. Ao meu ver, aí, isso não tira a credibilidade dele como educador financeiro. Na verdade, é uma experiência que ele passou, uma coisa que ele pode passar para as pessoas que talvez não seja uma boa fazer esse tipo de coisa, emprestar o nome, fazer uma dívida a longo prazo dessa forma, que tem esse risco de dar o imóvel em alienação fiduciária e acabar perdendo esse imóvel por conta do atraso de alguma parcela. Essa é a minha conclusão sobre esse caso. E se você pensa de uma forma diferente, deixe o seu comentário aqui. O que você acha? Essa situação tira a credibilidade do primo rico? Faz dele uma farsa? Ao meu ver, não, mas você pode discordar de mim, então comenta aqui. E é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você não deixou o seu like, se você assistiu até aqui, deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Valeu!